Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. XPSF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora? Segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada, vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul de Seja Membro de Aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, tornando-se membro, você vai ter direito a alguns benefícios, como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós temos um segundo grande objetivo, que é tentar tirar uma certificação CEA. Essa certificação nos torna um profissional do mercado e a gente pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar? Essa certificação é cara, é lá em São Paulo, teria passagem, hospedagem, dentre outros. Quer nos ajudar? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente. Nós temos dois canais secundários que a gente também está tentando monetizar, chegar a 1000 inscritos. A Mufiago já está bem desenrolado. Então a gente precisa chegar a 1000 inscritos. Se inscreva nesses canais aí, o link vai estar no comentário fixado. Vamos lá, esse fundo imobiliário, ele é um fundo de fundos, um Fund of Funds. Ele foi lançado em fevereiro de 2019. Atualmente é um fundo de base 10. XP é a gestora. Ele é de títulos e valores imobiliários e tem uma liquidez mediana de 600 mil mais ou menos por dia. Ele não tem nota no site, faz parte do IFIX com 0,29% e conta ali com 43 milhões e 300 mil cotas. Esse fundo atualmente está com PVP de 0,82, o que indica 18% de desconto. Contudo, os FOFs eles possuem duplo desconto. Dentro do relatório gerencial a gente vai ver isso com mais clareza, tá? Então, atualmente, o fundo está valendo 375 milhões e o mercado está aceitando pagar 306. Note, é um fundo de base 10. Contudo, hoje a sua cota está valendo 8,67. Então, dos 10 para os 8, o fundo tem um desconto. E dos 8 para os 7, que é o que ele está sendo negociado agora, ele tem outro desconto. Por isso que a gente chama de duplo desconto. Então, de 8,67, o fundo atualmente está sendo negociado por 7,07. Tendo maio como referência, esse fundo ali conta com 24.400 cotistas. Virando a página, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Atualmente o fundo está sendo negociado a 7,09, bem próximo da mínima que o fundo atingiu de 6,90 e máxima de 9,48. Então vamos traçar a linha dos R$10 e desde que esse fundo veio ao mercado ele vem sofrendo bastante. Lá no final de 2019 para 2020, o fundo estava conseguindo operar próximo ao VP. Então tá ali próximo dos R$10. Vem março de 2020 e aí o fundo atinge o seu menor valor, R$ 6,70. E aí ele se recupera rapidamente, consegue ficar operando ali abaixo, mais próximo do VP, durante um bom tempo, tá? Desde o mês 6 do ano passado. Desde o mês 6 de 2020 até mais ou menos o final, o mês 6 de 2021, durante um ano, ele fica lateralizado próximo ao VP. E aí, do mês 6 de 2021, mês 6 do ano passado, até novembro, o fundo vem numa queda gigantesca. Novembro, o fundo atinge ali, ó, essa mínima dele aí de 6,90. Aí o fundo tem uma respirada, consegue ser negociado ao patamar de próximo de R$8, volta a patamares de 7, e agora ele está orbitando mais ou menos essa casa dos R$7. Virando a página, a gente vê as entregas do fundo, e atualmente ele está mais ou menos estabilizado nesse patamar aqui, ó, entre 6 e 8 centavos, não chega a dar 7, tá? Atualmente a última entrega foi de 6,9, quase 7 centavos, ele vem numa crescente na entrega aí. Então, ele está entregando mais ou menos aí 7 centavos já há alguns meses. Esse fundo já passou por 3 subscrições e a última ocorreu no mês 10 de 2020, mês 10 e mês 11.
Virando a página, a gente vê as últimas entregas. Então, isso aqui, assim, entre aspas, tá? Eu vejo como defeito do site. Para fundos de base 10, ele deveria colocar mais uma casa decimal quando tem. Então, não é sempre que o fundo tá pagando 7 centavos. Aí o site vai e arredonda. Esse último anúncio aqui, 31 de maio, para pagar no dia 14 de junho, a uma cota de 7,17 representava um yield de 0,98. E o fundo vem com 11,74% de yield acumulado. Acima de 10% para FOF, eu já acho um bom yield. Lembrando que atualmente os FOFs têm entregue próximo de 1% ou até mais de 1%. Para dar 10% seria algo em torno de 0,80%. Então, atualmente os FOFs estão dando mais yield ainda porque o mercado está judiando das cotas. Nesse slide a gente vê que poucos institucionais possuem posição nesse fundo. O Iridium tem uma posição pequena e, aliás, todos têm uma posição bem pequena. Apenas 5 institucionais possuem posição nele. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Nesse primeiro parágrafo aqui eles vão falar de relação macro, questões macro. Depois eles vão falar aqui sobre questões internas do Brasil, sobre PCA e tal. Esses dois trechos eu vou me ater para não ler. Qualquer coisa, se você se interessar por esse ativo, eu sugiro que você sempre leia isso aqui, porque aqui vai te dar uma noção do que o gestor está enxergando em questões macro, tá bom? Aí aqui ele fala já mais voltado para fundos imobiliários, ó. A indústria de FII teve mais um mês de volatilidade elevada. Em dado momento do mês, chegou a apresentar variação acumulada negativa de 2%. Entretanto, fechou o mês quase zero de volatilidade, mas teve uma variação positiva. O destaque de maio ficou por conta da decisão da CVM a respeito lá do MXRF. Então, meio que zerou aquilo e tal. Então, foi algo bem positivo para o mercado de fundos imobiliários. Continuando sobre esse caso do MXRF, ele fala: dessa forma, não ocorrerá alteração nas práticas de distribuição de rendimentos que eram observadas pela indústria anteriormente. Acreditamos que tal decisão retira um risco substancial que pairava sobre o mercado de FIIs, principalmente para os fundos de fundos, os quais seriam uma das classes mais afetadas se essa decisão não fosse revertida. Continuando aqui, ele fala: o time de gestão, ao longo de maio, optou por realizar um menor número de movimentações no portfólio. Quase não giraram nada. O destaque no período ficou por conta da alienação. A alienação é venda. Venda da maior parcela de exposição ao PVBI em montante expressivo de 11,8 milhões, a um preço de R$ 98, que gerou um ganho de capital marginal de 12,7 milhões. Com essa liquidez gerada, os recursos adicionais de caixa, iremos adquirir uma nova operação de CRI. Eu tenho visto esse movimento aqui agora, vários e vários FOFs estão começando a comprar CRI, porque CRI está gerando um bom retorno para eles. Eu estou achando interessante esse movimento dos FOFs aí. Por fim, aqui ele fala: com incertezas girando em torno da velocidade de ajuste monetário por parte dos bancos centrais ao redor do mundo e seus possíveis impactos na atividade econômica, continuamos com a visão de que 2022 continuará sendo um ano de elevada volatilidade nos preços de ativo alvo. Portanto, entendemos que a estratégia adotada de concentrar as alocações em ativos lastreados em operações de crédito high grade deve mitigar a volatilidade do fundo. O XPSF encerrou o mês com uma cotação de 7,10 e com dividendos de 11,7 anualizado aí. Virando a página, a gente vê a DRE do fundo. Então, esse fundo cobra 1% de taxa e mais 20% se eles conseguirem bater o IFIX, como taxa de performance. Eu acho até justo essa taxa de performance, porque se um FOF não conseguir bater nem o IFIX, que é a média dos fundos que participam do índice, então, assim, eu até acho justo essa taxa de performance, sim. Tendo em vista que o FOF vai tentar compor com os melhores fundos do mercado, né? A gente vai ver aqui na prática o que essas taxas representam. Vamos pegar aqui maio e ver aqui o que compôs o resultado em maio. Ele conseguiu ter de receitas 3 milhões e 459. 3 milhões e 100 vieram de rendimento de FII. Então, o fundo gerou 12 mil de ganho de capital de FII. Rendimento de CRIs, 308 mil. E o dinheiro parado em caixa, mais 21 mil. As despesas totais, 522 mil, sendo que 507 foram taxas aí que a gente vai considerar como taxas que vai para o fundo, para a gestora.
Imposto de renda sobre receita financeira, imposto sobre ganho de capital, são outras despesas que o fundo teve. Então vamos ver na prática o que essas despesas representam frente às receitas. Lembrando que para mim, 15% seria o máximo, seria o limite aceitável. Nós vamos ver aqui o acumulado em maio e depois vamos ver o acumulado dos últimos 6 meses. Então vamos lá, maio, 507 vezes 100, dividido por 3,459. Então, em maio, as taxas ali beiraram 15%, 14,65%, mas ainda está em linha. E vamos ver no acumulado dos últimos 6 meses. Vamos lá. 27,88 vezes 100, dividido por 21,248. Então, nos últimos 12 meses, as despesas caem um pouquinho para 13,12%. Assim, a XP ela costuma ser careira com taxas. A XP sendo XP, mas está dentro do crivo de 15% ali, que seria o meu limite. Antigamente, eu tinha os dizeres o seguinte: tem alguns segmentos de fundos imobiliários que eu prefiro não investir. Então, setor de hotéis, setor bancário, atualmente setor de desenvolvimento. Tem alguns setores que eu prefiro não investir. E outro setor que eu não gosto é o setor de FOFs, fundos de fundos. E eu tinha o pensamento seguinte: que fundos de fundos você paga dupla taxação e tal. Hoje isso para mim não é algo que eu considero. Para mim, eu tô pouco me importando para essa tal de dupla taxação. Como assim dupla taxação, Amu? É porque aqui, ó, você tá pagando essa taxa de gestão pro fundo aqui, só que o fundo, como ele compra fundos imobiliários, ele também tá pagando taxas lá. Então você tá pagando taxa no fundo e taxa aqui pra gestora. Só que, no final das contas, o que interessa para mim é se as despesas desse fundo aqui, que é o que realmente eu estou pagando, excede ou não os 15%. Se ele entrega resultado e não excede os 15%, para mim hoje eu não me preocupo com essa história de dupla taxação. Por que eu não gosto de FOF? Eu não gosto de FOF porque eu prefiro investir por mim mesmo. Agora note, você não gostar de um ativo não significa que você não deva investir. Neste atual cenário hoje de FOFs descontados, a grande maioria deles você pode fechar o olho e comprar aí. Por quê? Se você comprar com o objetivo de ganho de capital lá na frente, provavelmente você vai destravar um bom valor aí. Os cálculos que eu costumo fazer é o seguinte: muitos e muitos FOFs hoje, eles, assim, do valor que ele está hoje, do VP, tá? Para quanto ele pode chegar lá no VP real, eu acho que os FOFs podem entregar entre 25% e 35% de valor aí. Se a gente levar em conta que pode gastar, vou ser assim, nem otimista nem pessimista, que pode se gastar 3 anos para que o mercado normalize, para que as coisas voltem ao normal. Ora, se o fundo der entre 10% e 12% ao ano de dividendo, e aqui, ó, isso aqui ele vai dar mais 8% se ele der 25%. Logo, não é assim que faz as contas, mas é só para facilitar. Então, um FOF pode me entregar entre 18% a 20% num cenário pior, e num cenário otimista, ele pode me entregar algo em torno de 22% até 24% de rentabilidade ao ano. E aí não tem nem o FOF, um fundo de papel mais agressivo que me daria esses rendimentos aí, ó. Aqui tem, beleza, mas olhando por essa ótica hoje, eu vejo menos risco num FOF e com possibilidade de me extravar, lógico, no longo prazo, um retorno altíssimo, né? Então, nesse atual momento, eu acho que FOF é uma grande oportunidade. FOFs em geral. Aqui ele fala, aquela história que eu expliquei lá no início do vídeo sobre o duplo desconto. Ó. Então, ora, a cota deles hoje, considerando o patrimônio, seria de 9,51. Então, se você pegar de 7,10, 10% dá 71, 20% dá 1,40, 30% dá mais 2 e... vamos pôr 2,20. Então, aqui, ó, 7,10, ó, com mais 2,20, daria 9,30. Ou seja, aqueles 30%, 30 e poucos por cento que eu calculei é real aqui para esse fundo. Entre 25% e 35% é real. Então, pode ser que passe 3 anos e ele não chegue nesse valor. Pode ser que ele fique lateralizado nesse valor de 7,10 durante 3 anos. Pode ser que depois de 3 anos ele caia abaixo do 7,10. Pode ser.
Mas se acontecer esse cenário de recuperação da economia, provavelmente os FOFs, quando a economia vai bem, costumam operar até acima do seu VP. Então, tudo, querendo ou não, é risco e qual a sua relação que você faz com risco e retorno, né? Enfim, virando a página, a gente vê atualmente como é que está a carteira do fundo. 89% do seu portfólio está alocando diretamente em FIIs, 6% em CRIs. CRIs de compra liquidar mais 4%, então ele vai fazer ali 10% de CRIs e mais 1% em caixa. E aí, ele tem comprado atualmente 59% no mercado secundário, 10% por meio de oferta 400, 30% por meio de oferta 476. Isso aqui é o mercado primário, né? E aí, atualmente a estratégia do fundo tá 82% a estratégia de carrego para ele ter renda com os ativos que ele possui. E 17% é uma estratégia de ganho de capital. É uma estratégia na qual ele pretende girar a carteira futuramente. E o caixa ali, 1%. Virando a página, a gente vê hoje qual a maior segmentação do fundo. É interessante você sempre olhar para isso aqui, ó. Por quê? Para você saber o quanto ele consegue destravar de valor. Então, esse fundo hoje ele tem 37% CRIs. E aí, teoricamente, o resto, ó, escritório, que é Lages, 18%, logístico, 15%, renda urbana, 5%, desenvolvimento, 5%, shopping, 3%. E vou considerar esses outros como sendo também tijolos. Então, sim, a gente entende que ele vai ter ali na carteira mais ou menos ali 63% aí, ó, de tijolos. Ou seja, ele tem um percentual alto que pode destravar, porque tijolo está mais apreciado do que fundo de papel. Então, esse fundo aqui pode destravar muito valor futuramente aí. E aqui a gente vê especificamente quais os ativos que ele tem maior exposição. Então, ele privilegia, né, ele tem uma exposição alta em MXRF do seu PL, 7% ele tem de MXRF, 7% do CPTS, mas ainda assim isso aqui me chama a atenção de forma muito positiva. Mesmo sendo um fundo da própria casa, eles não excederam 10%. Pelo contrário, nem 7% excederam. Então eu vejo isso aqui como sendo muito positivo. Por quê? Não interessa o que você olhe, tá, pessoal? Não interessa. Seja um FOF, seja um fundo de CRI, seja um fundo de tijolo, comece a observar mais a exposição que o ativo tem a um único ativo interno. Então, assim, ó, num fundo de CRI, veja se ele tem algum CRI lá dentro que representa mais do que 10% do PL. Num fundo de tijolo, veja se ele tem ou um imóvel ou um inquilino que representa um percentual muito grande. A gente teve 2 casos recentes, pelo menos são os 2 que eu estou lembrando, do ativo FLCR11, é um fundo de papel, e do BETRA, que é o bem mais recente agora, que esse aqui tá girando a mídia o tempo inteiro, tá? O FLCR, ele tinha uma exposição de 10% do seu patrimônio em um ativo que possivelmente daria problema e aparentemente nem vai mais dar problema. Tem um vídeo agendado do FLCR que eu vou trazer em breve aqui pra gente ver como é que tá a situação baseado nos últimos relatórios, tá? Agora, recentemente o mercado acompanhou o BETRA, ele tem um ativo que, entre aspas, tem possibilidade de algum problema lá, que ele tem uma exposição a esse ativo de 24%, ó. Essa história de você observar se tem exposição ou não, cada vez mais se faz mais importante. Por quê? Pode começar agora a ter crises aí para frente. Crise de liquidez, crise de mercado, crise de falta de pagamento. E se você tiver em ativos que possuem alta exposição e já pensou se dá problema justo nesse que tem alta exposição, tem que tomar cuidado e ficar atento em relação a isso. Por quê? Isso são riscos que você possui. Agora, eu tenho uma carteira pública aqui no canal, na qual a gente investe na prática e eu meio que espelho a minha prática de investimento. E nela eu tento pulverizar os meus investimentos. Quando você pulveriza, aí mesmo uma situação semelhante a essa do BETRA, isso para sua carteira global não vai fazer a menor importância. Tá? Então assim, se você, por exemplo, a minha regra lá, na minha carteira, seja do canal, seja na minha carteira real, na minha carteira fechada, eu tento não expor mais de 5% do meu patrimônio a um único ativo. Então, poxa, 24% de 5% na sua carteira global é algo irrisório. Mesmo que acontecesse o pior dos piores cenários, que o BETRA perdesse a fazenda, perdesse realmente esse imóvel, levasse um prejuízo desgramado de 24%, na sua carteira global, se ela tiver alta diversificação, isso não vai impactar tanto. Então, como diria o Warren Buffett, né? Diversificação é para quem não sabe o que está fazendo,
e eu não sei o que eu tô fazendo, que eu sou um simples Zé Goiaba, eu prefiro optar pela diversificação. Alguns falam de forma pejorativa, como se fosse ruim, né? Mas eu vejo como positivo. Então eu prefiro optar por pulverização dos meus ativos. Aqui ele fala sobre a venda, né, que ele fez do PVBI. Por enquanto não tem alocação, mas a gente bem viu ali num gráfico anterior que eles vão comprar, com a venda do PVBI, eles vão comprar CRI, que estão liquidando o CRI para compra, né? Virando a página, a gente vê os CRIs que ele possui. Atualmente ele está com 4 CRIs e deve comprar mais alguns CRIs para o portfólio. Todos aí, ó. CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 2, CDI mais 2, taxas até aceitáveis desses CDIs, desses CRIs que ele comprou. E aí um ponto negativo é que aqui ele não diz o que esses CRIs representam do portfólio. Eu acho que deveria estar aqui o que isso representa do PL, né? Então vamos ver se aqui ele fala alguma informação. Ele não fala o quanto que cada CRI representa do PL. Mas se você tiver curiosidade, você pode calcular o que ele gastou aqui, ó, 7 milhões, 7 milhões, 3 milhões, 4 milhões, e ver o que isso aqui representa frente ao PL total do fundo. Mas eu acho aqui que isso aqui vai ser algo... Deixa eu voltar aqui e ver quanto que é o PL do fundo. Atualmente o PL do fundo está em 375 milhões. Então, um percentual desse aqui, ó, de 7 milhões aqui, a gente pode arredondar mais ou menos 2% do PL, 2%, pouco mais de 1%, 1,5%. São percentuais bem pequenos aí, alocados em CRIs, bem abaixo dos 10%, que seria o máximo aceitável aí. Então, algo bem aceitável e positivo. Virando a página, o que eu tinha para trazer a respeito do XPSF são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar, vá lá nos canais secundários e se inscreva. Desde já agradeço de coração todos vocês que ajudam aí. É de graça, não custa nada. E assim, somente você se inscrever, você vai estar nos ajudando a monetizar os canais. A maioria do conteúdo geralmente é gratuito, né? A gente não cobra por nada. Então nos ajude dessa força, por favor. Por favor também, deixa o like no vídeo. Comenta o que você acha desse fundo. Eu evito investir em fundos da XP, BTG, mas atualmente esse fundo, para mim, estaria num crivo aceitável aí. Não é o da minha preferência, mas eu não vejo problema nenhum em investir nesse ativo. Tem muitas questões de investimento, na minha opinião, que acabam indo para questão de gosto pessoal mesmo. Não tenho interesse de ter, mas para mim é uma excelente opção atualmente. Né? No crivo de pensando em destravar resultado lá na frente. Por favor, comenta se você pretende ter, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, ajude-nos a alcançar nossa meta de 10 mil inscritos, torne-se membro do canal aí para você nos financiar financeiramente a partir de 10 centavos por dia. Se você quiser fazer uma doação para ajudar na certificação CEA ou para ajudar lá para a carteira do canal, faça-nos uma doação de um Pix, qualquer valor, gente, qualquer valor ajuda muito. Amor, eu só posso te doar R$1. Doa aí que eu compro 2 cotinhas de Oi, 2 açõezinhas de Oi. Ah, amor, eu só posso doar R$4. Eu vou lá e compro uma ação do Sanepar. Qualquer valor doado será muito bem-vindo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.